Mateus, capítulo 6, versículo 9, diz assim: portanto, orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Versículo 10, só a primeira parte, diz assim: venha o teu reino. Diga assim comigo, repita isso: venha o teu reino. Novamente, diga assim: venha o teu reino. Mais uma vez, venha o teu reino. Pai, queremos agradecer a Ti, ó Deus, por tudo que o Senhor já tem realizado nessa noite. Obrigado porque nós podemos sentir a Tua presença é real aqui neste lugar. Teu Espírito Santo já está ministrando aos corações neste lugar, ó Deus, então que possa haver um entendimento, que possa haver compreensão, que a palavra seja rema, que venha de encontro a cada coração aqui, Pai, em nome de Jesus. Tudo aquilo que é contrário à ministração da palavra, nós repreendemos agora em nome de Jesus, Senhor, e pedimos a Ti, Deus, abençoa cada um aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém. Já abre em Hebreus capítulo 12, versículo 28, diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Só a primeira parte: recebemos nós, diga assim, recebemos nós um reino inabalável. Amém? Diga assim, recebemos nós um reino inabalável. Mateus capítulo 6, na oração dominical, Jesus diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Aqui o autor de Hebreus, que nós não sabemos quem é o autor, mas ele fala no capítulo 12, versículo 28, recebemos nós um reino inabalável. Amém? Nós já recebemos. Enquanto Jesus, na sua oração, ele diz: venha o teu reino. Por quê? Porque Jesus veio estabelecer o reino de Deus na terra, queridos. Amém? Ele veio estabelecer o reino de Deus na terra. E é um reino inabalável. Agora você vai abrir a sua Bíblia em Daniel, capítulo 2, o profeta Daniel. E o verso 44. Amém? Quem achou, diga amém. Diz assim: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino, que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Amém? O reino de Deus, ele subsiste para sempre. Capítulo 2 de Daniel, o profeta, ele desvenda o sonho do rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor teve um sonho, ele sonhou, mas às vezes acontece isso com a gente sonha no outro dia, a gente não lembra que a gente sonhou, né? Mas não tem problema. O problema é quando você quer que a tua mulher descubra o que você sonhou, ou o teu marido descubra aquilo que você sonhou. Ela vai falar: pô, quem sonhou foi você. Você não lembra, eu vou lembrar. Foi isso que aconteceu com Daniel, porque o rei Nabucodonosor convocou todos os seus sábios, né, da Babilônia, convocou todo mundo e falou assim: ó, vocês vão ter que vir aqui, eu quero que vocês falem para mim o que eu sonhei, e explique para mim o que foi o sonho. Muito difícil, né? Foi o que eles falaram para o rei. Eles falaram para Nabucodonosor: como que nós podemos, isso é coisa impossível, não tem como a gente descobrir o que o Senhor sonhou, rei, e ainda dizer a explicação do sonho, como é que nós podemos fazer isso? Não tem como. E aí o que aconteceu? Ele falou assim: então vou mandar matar todos, porque ninguém descobriu, então vai morrer todo mundo. Rei Nabucodonosor mandou matar todos os sábios. E aí quando chegou em Daniel a história, Daniel ouvindo, Arioque, que era o encarregado para poder pegar os sábios e mandar matar, Arioque, que era encarregado do rei,
E aí Daniel chegou e falou assim: espera, não mata ninguém ainda, calma. Eu vou orar a Deus e vou pedir uma direção para Deus, Deus vai me revelar. E Arioque deu um tempo para Daniel, e Daniel pegou e chamou Sadraque, Mesaque e Abidnego, que é Azarias, Amazias, né? E Misael, né? E esses nomes, Sadraque, Mesaque e Abidnego, são nomes babilônicos que eles receberam. E aí ele falou assim, Daniel falou para eles: vamos orar, ora por mim que Deus vai me revelar o sonho. E eles começaram a orar, a entrar em oração, e Deus mostrou para Daniel, querido, qual era o sonho, querido, e qual era a explicação do sonho, queridos. Só Deus para fazer isso, meu irmão. Só Deus para fazer isso. Mas eles tiveram que entrar no período de oração, tiveram que buscar o Senhor. Porque o nosso Deus, no capítulo 2 de Daniel, se você for ver aí, ó, no versículo 2, no capítulo 2, versículo 22, fala assim, ó, capítulo 2, versículo 22, ele revela o profundo e o escondido, conhece aquele que está em trevas, e com ele mora a luz. Nosso Deus revela o profundo e o escondido, querido. E aí o que aconteceu? Daniel fala para Arioque, tranquilo, chama lá o rei que eu vou contar a história para ele. E aí chegou Nabucodonosor e falou assim: o que é? Pode falar. Ele falou: ó, foi assim, assado, você teve um sonho, você sonhou com uma grande estátua, e essa estátua, a cabeça dela era de ouro, né? O seu peito e os seus braços eram de prata, o seu quadril e o seu ventre eram de bronze, e as suas pernas eram de ferro, e os pés eram de ferro misturado com barro. E aí ele deu a explicação, essa explicação que eu tenho para trazer para o rei. Isso significa, o primeiro reino, a cabeça de ouro, significa o reino da Babilônia. É o primeiro reino. O segundo reino, que é os braços, né, são os braços, e o peito de prata representa o reino da Medo-Pérsia, ali de Artaxerxes, de Ciro, de Dario. O terceiro reino, que é o ventre de bronze, né, e os quadris de bronze, significa o reino da Grécia, né, que é o bronze, reino da Grécia de Alexandre o Grande. E o reino que seria as pernas, o quarto reino seria Roma, dos grandes Césares, imperadores, tá bom? E os pés também de ferro, de barro, aí tem tem aí uma visão escatológica, que eu não vou chegar a entrar aqui, dos 10 dedos, 10 nações, senão a gente vai se prolongar muito. Mas só para explicar a visão de 4 reinos, esses 4 reinos existiram ou não existiram? Como Deus revela o profundo e o escondido, amém? Esses reinos, eles existiram, e Deus revelou através desse sonho de Nabucodonosor, através do profeta Daniel, e é a mesma visão que Daniel teve no capítulo 7, dos 4 animais, também fala lá dos 4 animais, que fala exatamente dos 4 reinos, em Daniel capítulo 7, então Deus, querido, Ele está no controle de todas as coisas, sempre esteve, sempre estará, queridos. Nosso reino que Ele deixou para nós, não é como esses reinos. Então aqui no versículo 44, o que a palavra de Deus fala através do profeta? Nos dias desse rei, o Deus do céu vai suscitar um reino, que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, porque passava dos babilônicos, foi para os persas e para os medos, depois para os gregos, depois para os romanos, e ele fala aqui, ó, não passará a outro povo. Olha só, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas Ele mesmo subsistirá para sempre. Este é o reino de Deus, querido, que Jesus fala, reino de Deus, vem, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E falar de reino, querido, na nação brasileira é meio complicado, porque nós brasileiros não temos o costume de reino. Nós não estamos acostumados a ter um rei sobre nós, né? Essa geração nasceu no presidencialismo. Nós tivemos reino só em 1815 a 1822, que a coroa portuguesa reinou sobre o Brasil, através de Dona Maria I e o filho dela lá, que esqueci o nome agora, Dom João VI. Foram 7 anos de 1815 a 1822, até a independência, a proclamação da independência. Mas nós vemos, querido, que nós não temos o costume de reino. Quando a gente fala em reino, nós brasileiros não entendemos reino. Lá na Inglaterra já é mais fácil.
você falar sobre o reino de Deus, porque na Inglaterra tem rainha, tem rei, sempre teve, né? Eles têm rei tem rainha até hoje lá, a rainha Elizabeth. Está lá os seus filhos, os príncipes, né? Com as suas esposas e os seus filhos lindos, né? Que a gente vê aí no jornal, na televisão, no Instagram. Eles estão acostumados com o reino, nós não estamos acostumados. Mas nós temos que entender, querido, que nós recebemos de Deus, como o autor de Hebreus fala no capítulo 12, 28, nós recebemos um reino de Deus, e recebemos Ele, e Ele é inabalável, Ele não se abalará, queridos. Ele não se abalará. Os reinos vieram, querido, todos esses reinos foram reinos gigantescos, poderosos, mas eles passaram, queridos. Eles se acabaram. Eles terminaram, outro reino veio sobre eles e dominou, e eles foram sendo extintos, e outros reis se levantaram, mas o nosso reino, ele não se abalará. O nosso reino, ele é o reino inabalável. Por quê? Porque o nosso rei, ele se chama Jesus Cristo de Nazaré, queridos. Ele é o rei desse reino. Por isso que esse reino é inabalável. E eu queria que você entendesse isso. Quando Israel, às vezes nós temos tudo e achamos que não temos nada. 1 Samuel capítulo 8 fala que o povo de Israel pede para Samuel. O povo chega para Samuel, Samuel era juiz, já estava velho, seus filhos já não estavam mais, seus filhos não cumpriam a lei como Samuel cumpria. Então o povo de Israel se chateou e falou assim: nós queremos um rei. Eles pediram um rei, queridos, sendo que quem comandava eles era o próprio Deus. Quem comandava Israel era o próprio Deus, e eles pediram um rei, querido. Muitas vezes nós estamos assim, nós temos tudo, mas nós achamos que não temos nada. E aí o que aconteceu? Diz que Samuel ficou chateado. Samuel se chateou com essa história. Ele foi orar a Deus, foi falar com Deus: Deus, teu povo está pedindo um rei. E Deus falou: não tem problema, eles têm que observar o mandado que eu dei sobre os reis. Deuteronômio capítulo 17, versículo 14, fala sobre o rei. Porque lá Deus já tinha previsto em Deuteronômio, se o povo lá na frente, eles quiserem ter um rei, Deus já tinha falado na sua palavra, se eles quiserem ter um rei, eles têm que seguir essa norma, o rei tem que ter essas características. E lá em Deuteronômio 17, 14, fala como que o rei tinha que ser. Ele tinha que ser primeiramente na sua nacionalidade, daquele país, tinha que ser israelense, tinha que ser de Israel. Ele não poderia ter muitas riquezas, acumular muito ouro, não podia ter muitas mulheres. Ele tinha a característica, ele tinha que escrever toda a lei. Todos os mandamentos que Deus tinha dado, ele tinha que escrever. E a Bíblia lá fala que ele tinha que ler isso todo o dia. O rei, ele tinha que ler a lei todo o dia. É como nós, como presidente de um país, que lê a Bíblia todo dia. Então, Deus queria que o rei que fosse estabelecido em Israel, porque não era vontade, mas era o povo que queria, o povo quis. Então Deus permitiu que se colocasse um rei, que foi Saul, o primeiro rei de Israel. E aí o que aconteceu? Mas Deus falou, ele tem que seguir essas diretrizes. Por quê, querido? Nós precisamos seguir os mandamentos do Senhor. Nós precisamos seguir o mandamento do Senhor. O rei Jesus, ele deixou os seus mandamentos estabelecidos para nós, querido. Ele nos deu um reino que é inabalável, mas esse reino tem um comando, querido. Esse reino tem as suas leis, e essas leis precisam ser obedecidas. E esses reis que reinaram Israel, Saul reinou 40 anos, depois dele, Davi, reinou 40 anos, depois seu filho Salomão reinou mais 40 anos. Esses foram os reinados ali. Depois os outros foram reinando, aí teve a divisão do reino, tal, 10 tribos para um lado, 2 tribos para o outro, reino do sul com 2 tribos, reino do norte com 10 tribos. Até ali, querido, Deus estava abençoando, mas muitos reis, a partir de Salomão, começou a declinar. Saul já tinha declinado, mas Davi veio e tinha um coração segundo o coração de Deus. Então nós vemos na história de Israel que os reis, uns eram de Deus e outros já não eram de Deus. Uns eram de Deus e outros eram de Deus. Uns cumpriam aquilo que estava em Deuteronômio 17 e outros já não cumpriam. Isso não agradou a Deus, querido. Tanto é que o povo foi levado cativo para a Babilônia.
Tanto é que chegou um ponto que Deus falou, leva ele. A Síria levou a tribo do norte, depois a tribo do sul foi para a Babilônia. Por quê? Porque o povo não respeitou a lei, queridos. E o reino, ele que é estabelecido, como o reino de Deus é estabelecido, ele tem leis, querido, e nós precisamos obedecer às leis desse reino. O rei que é colocado, ele precisa obedecer à lei, e Jesus obedeceu tudo aquilo que o Pai o mandou fazer. Ele veio ao mundo, ele foi crucificado, ele morreu pelos nossos pecados, ao terceiro dia, ele ressuscitou, ele obedeceu tudo aquilo que foi mandado. Os profetas tinham falado, em capítulos 53 de Isaías, estava escrito que ele seria morto pelos nossos pecados, que ele seria pisado pelos nossos pecados, pelas suas pisaduras nós seríamos sarados, querido. E Jesus veio, cumpriu tudo aquilo, todas as profecias que eram sobre ele. Ele cumpriu para que ele pudesse estabelecer um reino. E ele disse para nós: eis que vocês estão recebendo hoje um reino, e esse reino não será como os reinos anteriores. Esse reino não passará, esse reino não será destruído. Esse reino é um reino inabalável. Que possa arder dentro de você isso, que possa queimar dentro de você isso. O reino de Deus, ele não está em títulos, ele não é baseado em títulos, em apostolados, pastorados, mestrados. O reino de Deus, querido, ele não está preso a títulos, mas o reino de Deus, ele é atitude. O reino de Deus, ele representa os moveres de Deus aqui na terra, e nós como servos de Deus, nós como súditos desse reino, temos que estar atentos aos moveres de Deus aqui na terra. Deus está movendo coisas novas, coisas grandes nesse tempo, queridos. Nós não podemos ficar dispersos, porque Deus está fazendo coisa nova nesse tempo. Há um mover de Deus sobrenatural nesse tempo, queridos. Porque o reino, ele é feito de atitudes. Lucas 17, 21 fala. Lucas 17, 21 diz: o reino de Deus está entre vós. Porque os fariseus tinham interrogado Jesus, falaram: Jesus, onde está? Quando é que o reino de Deus vai se manifestar, Jesus? Jesus falou assim: o reino de Deus, ele não vem com aparência exterior. O reino de Deus, se alguém falar para você: eis ali o reino de Deus, eis ali o reino de Deus, não acredite, ele disse. Porque o reino de Deus, querido, aleluia, ele não é feito por palavras, amém? Ele diz o reino de Deus, aí Jesus fala assim: o reino de Deus, ele está entre vós. O reino de Deus já está entre vós, porque o Espírito Santo está entre nós, querido. Quando Jesus subiu ao céu, ascendeu aos céus, depois de todo o seu martírio, quando Jesus subiu ao céu, ele falou assim: eu não vou deixar vocês órfãos, mas eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo de Deus, e ele vos fará lembrar de toda a verdade. Ele deixou, querido, por isso que diz: o reino de Deus está em nós. O maior representante do reino hoje na terra é o Espírito Santo. O reino de Deus não é a igreja A, não é a igreja B, não é ministério A, não é ministério C. O reino de Deus, querido, não é uma igreja. O reino de Deus não é o corpo de Cristo. O reino de Deus são os moveres de Deus, querido, em cada lugar. No Connect School, onde o Evangelho tem sido anunciado, nas escolas onde nós temos entrado, a cidade de Cubatão, na Baixada, onde o Evangelho tem sido anunciado, o reino está sendo anunciado, o reino está avançando, o reino está avançando, queridos. Porque o reino não tem aparência exterior, mas o reino é atitude. O reino de Deus é poder, o reino de Deus é a unção de Deus, é os moveres de Deus em cada tempo da igreja. E Ele está chamando pessoas para esse reino. Ele está chamando pessoas para esse reino, querido. Ele tem chamado pessoas para esse reino. A cada mensagem que é pregada, a cada panfleto que é entregue, em cada um lugar dessa cidade,
dessa nação, desse mundo. Deus está chamando, Jesus está chamando pessoas para o seu reino. Aleluia, porque Ele não é comida, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é a justiça, nós somos justificados, é a paz que só o Senhor pode nos dar, é a alegria no Espírito Santo. Neemias 8:10 fala isso, ele diz, lá em Neemias, quando Esdras lê a lei, quando eles encontram a lei de Deus, eles leem, diz que o povo se alegra, o povo fica feliz, porque a lei chegou diante deles, e aí a palavra de Deus fala assim, comei gorduras, bebei doçuras, ele fala, porque, ele diz assim, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força, queridos. Este é o reino de Deus, querido, um reino de justiça, um reino de paz, um reino de alegria no Espírito Santo. Aleluia, você pode se alegrar na presença dEle nessa noite então, meu irmão, se alegra na presença dEle. Aleluia. Este é o reino de Deus. Este é o reino de Deus. Talvez você não entenda o que é reino porque você é brasileiro, mas hoje eu quero que você tenha a compreensão do que é o reino de Deus. Mas tem um versículo, abre lá em Hebreus capítulo 12, volta lá. Hebreus capítulo 12. Vamos voltar, eu li o versículo 28, mas nós vamos ler o versículo 26 agora. Hebreus 12, 26 diz assim, aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete, dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Glória a Deus, ele vai fazer abalar não somente a terra, mas também o céu. Isso está falando que Jesus, ele já tinha abalado a terra quando ele veio, porque, foi tremendo o que Jesus fez, né? Todo mundo, porque as pessoas achavam que Jesus viria montado num cavalo branco, né? Com a coroa na cabeça, os judeus principalmente estão esperando Jesus até hoje, que ele viria, né? Para reinar, para governar e matar os inimigos do povo de Deus, matar aqueles que eram contra os israelenses, ele achava que ia matar todo mundo, e aí Jesus veio com um reino diferente daquilo que eles esperavam, e que ele fez? Ele abalou a terra, querido, com a sua doutrina, querido. Ele abalou a terra com os seus mandamentos, ele abalou a terra com aquilo que ele fez, mas ele está dizendo aqui, mais uma vez, ele está falando assim, ó, aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo, ainda mais uma vez abalarei, uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Sabe por que Deus vai fazer isso? Nas nossas vidas, muitas vezes, Deus vai abalar coisas, porque nas nossas vidas tem coisas que elas não são inabaláveis, são coisas, muitas coisas que nós vivemos, que nós buscamos, que nós procuramos, são abaláveis, e a Bíblia está dizendo, Jesus, Ele vai abalar vida de pessoas aqui, você não está entendendo? Entenda, Jesus, Ele vai abalar vida de pessoas aqui, aquilo que é abalável na sua vida, vai ser removido, porque aquilo que é inabalável, será implantado dentro de você, queridos, mas para que aquilo que é inabalável, para aquilo que é permanente, para aquilo que é durável, ele se encontre com você, você tenha compreensão, você entenda no reino espiritual, aquilo que é abalável na sua vida, os sonhos muitas vezes, projetos muitas vezes, que você tem feito, muitas vezes, saiba, esses projetos serão abalados, para que aquilo que é inabalável, para aquilo que é durável, para aquilo que permanece, possa entrar na sua vida, possa fazer parte da sua vida, possa fazer parte do seu dia a dia, aquilo que é permanente, será na sua vida, querida, mas para que aquilo que é permanente entre, aquilo que é abalável, terá que ser abalado. Talvez você não entenda por que você está passando por esse processo. Talvez você pense, meu Deus, que processo que eu estou passando, Senhor. Por que eu estou passando por isso?
E muitas vezes você não entende. Senhor, minha vida está sendo abalada, Senhor. Meu Deus, minha vida está sendo abalada. Eu não consigo, nem pensar mais. Eu estou abalado. Mas entenda, Deus está no controle. Quem está abalando não é o diabo, entenda. Quem está abalando é o próprio Deus. Não é Satanás que está abalando. Ele permite que situações venham sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre nossa vida secular, nos nossos projetos, nos nossos sonhos. Satanás, ele vem muitas vezes, mas porque Deus está permitindo. Eu quero que você entenda, quem está abalando não é o diabo, é o próprio Deus que está abalando, para tirar aquilo que é perecível, para aquilo que não é perecível, possa ser estabelecido na sua vida. Oh, glória, você pode dar glória a Deus por isso? Aí você vai perguntar, pastor, vai doer? É que nem injeção, é que nem bezetacil, irmão. Dói, mas cura. Dói, mas resolve. Dói, mas sara. Pastor, então é isso, eu estou sendo abalado, não estava entendendo. Entenda, você está sendo abalado, porque Deus vai construir algo sólido na sua vida, algo grande na sua vida, outro projeto maior do que aquele que você planejou, algo que você nem sonhou. A Bíblia fala que o Senhor é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos, ou daquilo que pensamos, segundo o seu poder, que Ele opera em nossa vida. Aleluia, você pode aplaudir o Senhor por isso, meu irmão. Glória a Deus. Ele faz, e Ele abala, para estabelecer aquilo que é inabalável, porque Ele remove sonhos, projetos que são abaláveis, para que o que é inabalável permaneça em nós, querida. Mas sempre creia, Ele está no controle. Diga para essa pessoa que está lá, Deus está no controle. Seja profeta de Deus agora para ele. Deus está no controle, meu irmão. Deus está no controle, minha irmã. Parece que não, pastor, mas Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle. E a primeira coisa que nós temos a ver acerca desse reino, quero que você veja comigo agora. O reino de Deus é uma realidade. Você que estiver anotando, anote isso. O reino de Deus, ele é uma realidade. Porque, como eu falei, falar de reino aqui é difícil, porque nós não temos o costume de reino. Então, parece que é uma coisa muito distante da nossa cultura. Falando culturalmente, é muito distante, né? Quanto tempo que o Brasil foi reino de Portugal? Isso não sei nem ler, você sabe porque você estudou em livro, né, na escola, história, né? Então você sabe. Mas entenda bem, queridos, nós temos um rei sobre nós. E não é o rei de Portugal, a rainha lá que reinou naquele tempo, mas ele é o rei dos reis e o Senhor dos senhores. O reino de Deus é uma realidade. Sabe por quê? Isaías capítulo 66, versículo 1 diz: os céus são o seu trono, e a terra é o estrado dos seus pés. O céu é o trono de Deus, querido. Imagine o tamanho do nosso Deus, imagine o tamanho do nosso rei, queridos. Aleluia, e diz que ele está sentado no trono. Isaías 40, versículo 12, fala que ele mediu as águas do mundo todo com a concha das suas mãos. Ele mediu os céus a palmos. Você imagina o tamanho desse Deus, querido? Eu quero dizer algo para você, querido. A cruz, ela está vazia. O túmulo está vazio. Mas o trono não está vazio. Ele está sentado no trono. Ele está sentado no trono. Ele é o nosso rei, queridos. Ele é o nosso rei. Entenda isso. O reino de Deus é uma realidade. Quando João Batista, Mateus capítulo 11,
João Batista estava preso, estava sendo ali condenado, porque ele apontou o pecado de Herodes, e ali ele estava esperando na prisão, e ele ouviu do cárcere os feitos de Jesus, ele ouviu falar de Jesus, que Jesus estava curando, que Jesus estava libertando, e aí ele estava com dúvida, ele estava na cadeia, estava preso, querido. Talvez João Batista imaginou, poxa, não foi isso que eu planejei, né? Vim parar nessa cadeia por causa do reino de Deus, por causa de Jesus, que eu estou pregando Ele, eu sou o precursor dEle. E aí de repente ele vai para uma prisão, queridos, e ali na prisão ele começa a duvidar, e ele fala assim, ele envia 2 discípulos dele, e diz, vai até onde está Jesus, e pergunta para ele, se ele é aquele que nós devemos esperar, ou se nós devemos esperar outro, porque a dúvida chegou no coração de João Batista, queridos. E aí diz que os seus discípulos foram até lá, e eles chegaram até Jesus, e eles, João Batista mandou perguntar, Senhor, se o Senhor é aquele que nós esperamos, ou se nós devemos esperar outro. E Jesus falou para ele assim, diga para eles o que vocês têm visto e ouvido. Os cegos estão enxergando, os coxos estão andando, os surdos estão ouvindo, os mortos eles ressuscitam, e aos pobres está sendo pregado o evangelho da cruz. Diga para ele, eu sou aquele que foi enviado. Porque, querido, muitas vezes nós temos dúvidas acerca das coisas de Deus. João Batista sentiu essa dúvida, e Jesus disse para ele essas palavras. Eu quero que você tome essas palavras para você hoje, se você é uma pessoa que duvida dos reinos de Deus. Os discípulos de Jesus duvidaram, e muitos abandonaram Jesus. João capítulo 6, versículo 67. Muitos duvidaram de Cristo, e muitos abandonaram Jesus, porque Jesus falou assim, aquele que não comer da minha carne, e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Diz que muitos abandonaram Jesus, muitos perderam a fé, muitos não acreditaram, eles começaram a duvidar, esse não deve ser o Messias, esse não pode ser o rei que nós esperamos, não tem como esse ser o rei, porque como é que ele pode ser o rei, falando que nós vamos ter que comer a carne dele? Como é que ele pode ser o rei desse reino dos céus, esse reino de Deus? Como é que ele pode ser o rei? E muitos abandonaram a ele. E aí Jesus chega para os seus discípulos, chega para Pedro e diz, e vocês também querem ir com eles? Vocês também querem ir com eles? E aí Pedro responde, para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Não deixe a dúvida te abater, não deixe a dúvida acerca do reino de Deus, das coisas de Deus, entrar no seu coração, porque os discípulos também sentiram a mesma dúvida. Muitos abandonaram a Jesus, mas eu quero dizer para você hoje, não abandone a Jesus, que isso possa queimar no seu coração. Não deixe o Senhor, não abandone o Senhor, não largue o Senhor, mas continue firme com Ele. Abraça Jesus hoje. Faz assim agora, profeticamente. Faz assim profeticamente agora. Abraça o Senhor hoje e não larga mais Ele. Começa a queimar dentro de você hoje. Começa a queimar isso dentro de você. Que isso possa queimar dentro de você. Que isso possa queimar isso dentro de você. Que isso possa queimar. Que possa queimar dentro de você isso, meu irmão. Que possa queimar. Que possa queimar. Que você não saia daqui se você não sentir o Senhor tocando dentro de você hoje, arrancando as coisas abaláveis e colocando e plantando as coisas inabaláveis hoje dentro de você. Aleluia. Aleluia. Não duvide. O reino de Deus é uma realidade. Segunda coisa, o reino de Deus, ele está em movimento. Guarde isso. O reino de Deus, ele está em movimento. Lá em João capítulo 5, fala do tanque de Betesda. Fala de um homem que estava enfermo há 38 anos. E ele diz que de vez em quando, algumas vezes vinha um anjo e tocava na água.
E quando aquela água era agitada, o que acontecia? Aquele que entrasse primeiro no tanque era curado. E aí Jesus apareceu lá, e aí viu aquele homem, 38 anos ali, querido, doente, né? Já paralítico. O que acontece? E Jesus pergunta para ele: você quer, o que você quer? Ele falou assim: toda vez que eu vou, alguém vai na minha frente, a água é agitada. Ele devia até ver, imagina a agonia desse homem, querido. Ele vê a água ser agitada, ele doido para ir e ser paralítico e não conseguir ir. E na hora tu acha que a pessoa ajuda? Os outros estão lá, o cara só era surdo. O cara vai parar para ajudar o paralítico, o cara vai lá ser curado da surdez, ele pula na hora, querido. Eu não quero nem saber do paralítico. Não é assim? Ninguém ia ajudar aquele camarada. Por quê? Naquele lugar só tinha gente doente, querido. Até chegar a vez dele, querido, eu não sei quando que ia ser a senha dele, qual era o número da senha dele, mas ia demorar. Mas aí aparece Jesus com a sua compaixão, com o seu amor, e Jesus chega para aquele homem e fala assim: você quer ser curado? O que você quer? Não, eu quero ser curado. Então fala assim: pega a tua cama, levanta e anda, vai embora, meu irmão. Aleluia, vai embora. Eu quero dizer uma coisa para você: o reino de Deus está em movimento. Ele não depende do tanque, ele não depende de um anjo tocar ali nas águas, para que as águas, quando foram agitadas, você pular e ser curado. Eu quero dizer para você: o reino de Deus está em movimento. Ele não está preso dentro do tanque de Betesda, ele não está preso dentro de um tanque, dentro de uma piscina. O reino de Deus está em movimento. Se você crê, você pode receber hoje, você pode ser curado hoje, você pode ser abençoado hoje. Sabe por quê? Porque o reino de Deus está em movimento. O reino de Deus não está preso às circunstâncias. O médico falou, pastor, é que nem ele falou para Jesus: quando eu vou, alguém vai primeiro e pula. O médico talvez tenha falado para você uma coisa desse jeito, mas eu quero dizer para você: o reino de Deus não está preso dentro daquele tanque. Acredita. O reino de Deus está em movimento. Ele é o poder de Deus em ação. Ele é o poder de Deus em movimento, querido. Deus está em movimento. O seu reino está em movimento. Se você acreditar hoje, você pode receber. Você não precisa anjo agitar água nenhuma. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele é o dono de tudo, e Ele é o dono dos anjos. Aleluia. Quando Pedro estava preso naquela prisão, ele estava cercado, Atos capítulo 12, ele estava cercado por vários soldados, acorrentado, estava todo acorrentado, preso. Mas diz que a igreja fazia constante oração por Pedro, e diz que Deus mandou o anjo lá onde Pedro estava preso, e ali as correntes quebraram. Foi lá, cutucou Pedro, que Pedro devia estar, né? Cutucou Pedro assim: Pedro, quem é? Quando viu aquela imagem do Senhor ali, do anjo, ele falou: levanta-te, cinge a tua, né? Se cingir era ficar de pé, né? Pega a sua sandália, pega a tua capa, vamos embora, rapaz, me segue. E ali Pedro começou a sair, as correntes quebraram na hora, querido. Sobrenatural de Deus aconteceu, querido. As correntes quebraram e ele começou a andar, diz que aí os outros soldados estavam ali, ninguém percebeu nada. Daqui a pouco tinha uma porta de ferro que dava para a rua, aquela porta se abriu. Naquele tempo já tinha aquilo que tu vai no shopping, sabe, que tu vai passar com sensor de presença, quando você passa, a porta abre. No tempo de Pedro abriu do mesmo jeito. Diz que quando ele estava aí, na porta já se abriu, ele já saiu para a rua, querido. Sabe por quê? Porque Deus é aquele que liberta, querido. Ele não está preso a cadeias, Deus não está preso a correntes, Deus não está preso a circunstâncias, Deus não está preso, querido, porque o reino de Deus, ele está em movimento, queridos. Aleluia! Você pode glorificar a Deus por isso. Mas nós temos uma tarefa no reino. Nós temos uma tarefa no reino. Segunda Coríntios capítulo 5, versículo 20, fala que nós somos embaixadores de Cristo. Como se Deus por nós rogasse. Eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Somos embaixadores de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Ô pastor, fui classificado hoje no culto. O pastor falou lá que eu sou embaixador, né? Recebi um cargo hoje lá na igreja. O pastor falou que eu sou embaixador de Cristo.
O embaixador de Cristo, querido, olha só o que ele fala assim: somos embaixadores de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Sabe o que significa isso? Como se Deus por nós falasse. Vira para essa pessoa que está ao teu lado e diga assim: você é boca de Deus aqui na terra. Você é boca de Deus aqui na terra, queridos. Onde estão os profetas do Senhor aí? Aleluia. Onde estão os profetas do Senhor? Se tem profecia hoje, você pode liberar a profecia hoje, sabe por quê? Porque nós somos a boca do Senhor aqui na terra. Os embaixadores, eles são chamados para uma nação, onde ele ali naquela nação, ele é o representante legal do seu reino, do seu país, ele que manda, ele não tem ninguém maior naquela nação, ali representando, por exemplo, o Brasil e outro país, que ele está entendendo? Quando ele fala que nós somos embaixadores de Cristo, nós somos aqueles que representam o reino de Deus aqui na terra, queridos. Aleluia, ele nos estabeleceu como embaixadores, e ele fala como se Deus falasse através da sua boca. É Deus que fala através da sua boca, é Ele que fala através da nossa boca. Ele não te constituiu embaixador nessa terra para você ficar fechado em quatro paredes. Não, mas Ele disse: ide por todo mundo, fazeis discípulos. Ele disse: ide por todo mundo, fazeis discípulo no meu nome. Nós somos a boca de Deus nessa terra, queridos. Deus nos chamou para fazer a diferença, queridos. Cada panfletinho que você entrega, cada palavra que você dá, lembre, você é embaixador, você está falando no nome de um rei todo-poderoso, você é só um representante de um reino todo-poderoso, de um reino inabalável, um reino que não se abala, um reino que não vai passar. Porque o reino de Deus está em movimento. Quando nós estamos na rua evangelizando, quando nós estamos talvez ali na escola pregando, quando nós estamos nas ruas falando do amor de Deus, quando você está no seu trabalho, quando você está na faculdade e você fala do amor de Deus para alguém, você é o reino de Deus em movimento. Aleluia, você é embaixador de Cristo. Recebe isso hoje em nome de Jesus. Sai daqui condecorado hoje, querido, em nome de Jesus. Aleluia. Embaixador, no original é presbeuo. Presbeuo, que significa enviado, mensageiro. Você é um mensageiro das palavras de Deus. O que você recebeu hoje aqui, meu irmão, você tem essa semana toda para distribuir lá fora. Que você saia daqui queimando nessa noite, que você saia daqui queimando dentro de você nessa noite, que você saia daqui e essa semana seja uma semana poderosa, aleluia, seja uma semana poderosa, que você chegue e você esteja queimando no seu trabalho, que você esteja queimando na sua família, que você esteja queimando onde você for, queridos. Aleluia, aleluia. Porque Deus nos destinou o reino. Lucas 22, 29 diz: eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou o reino, eu vos destino o reino. Talvez você está pedindo para Deus uma direção, talvez você está pedindo para Deus um destino. Eu quero dizer uma coisa para você aqui: Deus está liberando um destino para você hoje aqui. Ele está dizendo: eu vos destino o reino. Toma posse, queridos, toma posse, porque o nosso rei é poderoso, o nosso reino é inabalável, o nosso reino ele é inabalável, querido. Por mais que nós sejamos abaláveis, seres humanos, mas o reino que nós servimos, ele é inabalável. Os reis que existem hoje, eles podem até te prejudicar, né? Perseguir você sabe, mas entenda, eles passam. Eles passarão. Aleluia, aquele chefe ruim que você fala: meu Deus, seu capeta, isso não é gente. Ele vai passar, meu irmão.
porque são coisas abaláveis, mas aquilo que é permanente, aquilo que é perpétuo, só o reino de Deus pode nos dar, meu irmão. E outra coisa do embaixador, quando ele é enviado para um país, ele é suprido pelo seu país de origem. Entendeu? Se você é embaixador de Cristo, o rei é Jesus, você vai ser suprido pelo embaixador, você vai ser suprido pelo rei do seu reino, que é Cristo. Quando um embaixador vai para uma nação, ele não recebe, ele não come, ele não veste, ele não anda de carro lá com os recursos do país que ele está morando, mas é do país de origem dele. Quando Deus envia, queridos, Ele sustenta. Quando Deus manda, Ele sustenta. Se nós somos embaixadores de Cristo, nós precisamos entender que nós estamos debaixo de um reinado que é inabalável. Aleluia, e é Ele que sustenta, é Ele que provê, é Ele que supre as nossas necessidades, é o Rei Jesus. E Apocalipse capítulo 19 fala no versículo 16 que nas suas vestes e nas suas coxas está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis, querido. Esse reino aí é passageiro, é temporário, mas o Rei dos reis, Ele permanece para sempre. E para a gente encerrar, o reino de Deus é uma revolução de amor. Tudo que Jesus fez foi por amor, queridos. E nós precisamos nos mover em amor. Não tem como nós nos movermos no ódio. Não tem como nós nos movermos com mágoas, com falta de perdão. O reino de Deus, no reino de Deus nós nos movemos porque nós entendemos que Jesus, Ele veio e revolucionou, mas a revolução que Jesus fez foi uma revolução de amor. Como eu já falei, eles esperavam que Jesus ia vir com espada. Lembra quando Jesus estava ali no Getsemane e foi traído por Judas Iscariotes. Ele foi traído por Judas. Depois que tomou o beijo, diz que veio muitos homens e foram prender Jesus, para levar Jesus. Aí Pedro estava ali com a espada. Diz que Pedro pega aquela espada e decepa. Não sabe se a orelha caiu ou se ficou pendurada. O texto não deixa claro. Mas ele corta a orelha do servo do sumo sacerdote chamado Malco. E aí o que acontece? Jesus olha para ele e fala assim: embainha a sua espada, Pedro. Porque todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Eu quero que você entenda, Jesus nunca pregou a violência, queridos. Nunca pregou o ódio. Se alguém anda dizendo que os evangélicos são fundamentalistas, essas pessoas talvez estejam enganadas, porque o nosso Jesus, Ele nos ensina a amar. A revolução que Jesus causou, o abalo que Ele fez no mundo, foi uma revolução de amor, queridos. E quando Pedro, numa atitude querendo defender o mestre, ele faz isso, o que Jesus faz? Diz que ele vai lá, ele põe a mão sobre a orelha de Malco, e ele cura Malco, queridos. Ele curou o cara que estava levando ele para a morte. Você entende isso? E diz que, alguns vão até mais fundo nessa história, diz que Malco, como ele era servo do sumo sacerdote, ele seria talvez um dos sucessores dos sacerdotes. Mas a lei diz que o sacerdote, ele não poderia ser sem orelha, principalmente a direita, porque quando era feito a consagração do sacerdote, diz que espargia sangue em alguns locais, na mão direita, no pé direito, e na orelha direita era colocado sangue, para consagrar o sacerdote.
Então Jesus Cristo, quando estava curando aquele homem, Ele não estava curando só uma ferida física, mas Ele estava curando as emoções daquele homem também. E aquele homem, querido, foi uma pessoa que estava ali para prender Jesus. Por isso que o amor de Cristo é incondicional. Nós não conseguimos fazer, por mais que a gente faça o que for, queridos, nós nunca vamos conseguir pagar aquilo que Jesus fez por nós. Que amor é esse, queridos? Que amor é esse, meu irmão? Perdoa eles, Senhor, eles não sabem o que fazem. Sabe por quê? Porque o reino de Deus é uma revolução de amor, queridos. Ele não veio para nos destruir, Ele não veio para acabar conosco, mas Ele veio para nos dar vida, e vida com abundância. João capítulo 10, versículo 10 diz que Satanás, o ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus Cristo veio para dar vida, e vida com abundância. Este é o reino que você serve, é este reino que nós servimos. 1 João 3,16 fala assim: conhecemos o amor nisso, que Ele deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos, queridos. Queima isso dentro de você hoje, meu irmão. Deixa queimar essa verdade dentro de você hoje. Colossenses capítulo 1, versículo 13, a palavra de Deus diz que o Senhor nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você pertencia a um reino de trevas, entenda isso. Você pertencia ao império do diabo. Nós pertencíamos ao império de Satanás, queridos. Nós éramos daquela tribo mesmo. Nós não conseguíamos perdoar ninguém. Eu fiz tanta coisa ruim na vida, queridos. Acho que era chefão, devia ser chefão no império das trevas, porque eu machuquei e feri muitas pessoas, querida. E eu quero dizer uma coisa para você que eu falei lá no velório. Se esse reino de Deus, se esse reino dos céus, ele não existe. Talvez você está aí sentado me ouvindo, e você fala: eu não acredito nesse reino de Deus. Eu não acredito que exista o reino dos céus. Eu quero dizer uma coisa para você: se o reino dos céus, ele não existe, pelo menos o evangelho da cruz serviu para uma coisa na minha vida. O evangelho da cruz me tornou uma pessoa melhor do que eu era. O evangelho da cruz te tornou uma pessoa melhor do que você era. Lembra quem era você lá atrás. Lembra aquilo que você fazia. E o evangelho da cruz te restaurou, te santificou, te purificou. Ele te libertou, queridos. Aleluia, você pode aplaudir o Senhor por isso? Os anjos e os santos se prostram ante a ti. Os anciãos